E vamos começar o programa falando sobre o governo Lula. Em sua primeira reunião ministerial, o presidente Lula deu vários recados aos seus ministros. O principal deles, a eleição de 2026 já começou. Vamos ouvir. Quero dizer para vocês é que 2026 já começou. Se não por nós, porque temos que trabalhar, porque temos que carpinar, porque temos que tirar todos os carrapichos que tiver nas plantas que nós plantamos, mas pelos adversários, a eleição do ano que vem já começou. É só ver o que vocês assistem na internet para vocês perceberem que eles já estão em campanha. O presidente da República diz agora que tem uma missão: evitar que o neofascismo volte ao Palácio do Planalto. E nós precisamos deixar alto e bom som que nós queremos eleger um governo para continuar o processo democrático desse país. Nós não queremos entregar esse país de volta ao neofascismo, ao neonazismo, ao autoritarismo. Nós queremos entregar esse país com muita educação, com os meninos mais felizes, agora que nós aprovamos a lei em que as crianças não podem utilizar telefone e celular na escola. Wilson Lima, boa tarde. Sobrou para todo mundo nessa primeira reunião ministerial, hein? Boa tarde, Renato Pilar. Boa tarde para você que nos acompanha aqui em O Antagonista. Segunda-feira braba. Olha, e eu não queria estar sentado ali na Grande do Torto com os demais ministros, porque sobrou para todo mundo, sobrou bronca, sobrou principalmente para ele, para um personagem desconhecido, mas que passou a ser conhecido de todos nós. O secretário da Receita, o Robson Barreirinhas. Por quê, meu amigo? Porque é o seguinte, durante a reunião, o Lula falou com todas as letras. Nenhum ato, portaria, qualquer ideia de ministro, secretário, auxiliar, de quem quer que seja, vai ter que passar pelo crivo da presidência da República. Fazendo, lógico, uma referência ao caso do Pix, aquela instrução normativa da Receita que estabeleceu aí um patamar de R$5 mil para monitoramento da Receita de transações Pix para pessoas físicas e de 15 mil para pessoas jurídicas. A verdade foi o seguinte, meu caro Inácio, essa reunião ela ainda ocorre lá na Grande do Torto, os ministros inclusive estão de olho na posse de Donald Trump, que vamos falar exaustivamente ao longo do programa de hoje. O Lula deu muitos recados, e deixou muito claro que ele está preocupado, sim, com 2026. Arrisco dizer até, meu caro Inácio, que o presidente da República demonstrou até um certo desespero nessa reunião ministerial. Por que não ficou? Porque ele, durante o encontro, ele cobrou dos seus ministros o seguinte: olha, passamos 2 anos arrumando a casa e agora é hora de colher resultados. O problema, meu caro Inácio, é que o Lula não plantou nada. E aí, como é que você vai cobrar dos ministros? Ao longo do programa de hoje, vamos falar um pouco também sobre isso, mas o fato é que, nesse primeiro encontro, meu caro Inácio, o Lula, olha, estava #chateado com o destino e com as repercussões dos últimos acontecimentos, meu amigo. Pois é, e eu convido também o Vandic Silveira a integrar aqui a nossa conversa, porque até o Haddad também foi atingido com críticas, dizendo que aquela questão do Pix também teve uma participação dele justamente por não ter consultado a presidência, depois tudo estoura lá. Sexta-feira, enfim, tivemos o Haddad falando, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Vandic Silveira, como é que você viu essa reunião ministerial onde até Haddad saiu um pouco enfraquecido? Caro José Inácio, foi um pito. O nome técnico disso é pito. O presidente passou um pito nos ministros porque os ministros parecem os trapalhões junto com os 3 patetas. É uma bateção de cabeça, é uma desorganização, é uma incompetência que a gente fica até meio sem ter o que dizer, porque as coisas não acontecem e não existe planejamento. Não existe uma questão de urgência, não existem itens que são uma lista do que a gente vai fazer primeiro, quais são as prioridades. Esse tipo de coisa é uma ausência que eu venho reclamando e venho apontando desde o início do governo. Parece que o governo quer abraçar o mundo e acaba deixando as coisas mais simples saindo pelos vãos dos dedos.
Esse do Pix é um exemplo cabal disso. Não tinha nada que mexer com isso. A mesma coisa aconteceu, né, no começo de dezembro, quando foi finalmente feito um pacote fiscal que nasceu praticamente morto, com pouquíssimo efeito para a economia real. A gente tem, ao mesmo tempo que fala a respeito de corte de gastos, introduz no meio da conversa a história do aumento do limite da isenção do imposto de renda para rendas até R$5.000, coisa que não precisava, totalmente inócua, podia ter sido feito num momento separado, ganhado espaço. Não, o governo faz da mesma maneira. Quer dizer, essa bateção de cabeça é a marca registrada do governo. É um governo atabalhoado, é um governo com a prática de simular, fazer antes de tomar a decisão, entender quais são os cenários, quais são as possíveis consequências de decisões e falas. O próprio senhor Luiz Inácio Lula da Silva fala um monte de coisa de improviso, né? Um monte de coisa em momentos que não tem nenhuma necessidade e cria problemas também. Coisas que vão desde de falar a respeito de que a amante é melhor do que a mulher, né? E cria um problema com as feministas, né? Até falar de enfrentamentos com o mercado, se posicionar contrário a corte de gasto, falar que gasto é investimento, quando todo mundo sabe que não se trata disso, que o governo precisa fazer um aceno, mostrar que existe controle fiscal no país, e que isso até agora não foi feito. Quer dizer, hoje foi o dia do pito, mais uma vez o governo sai bastante machucado disso, e, a meu ver, faz do Lula potencialmente um candidato pato manco para 2026. Deixa eu aproveitar, Inácio, rapidamente, para a gente só arrematar a questão da reunião ministerial, aproveitar que o Van Dijk levantou a bola. De fato, essa reunião ela demonstrou de forma muito clara que o Lula realmente está com medo de ser um pato manco, tá? Isso ficou muito, muito, muito claro, porque o piti público em relação à norma da Receita Federal, ele já havia dado no próprio Haddad na semana passada, internamente. Então, assim, a bronca já era... Assim, era uma bronca privada, mas que vazou pela imprensa, então já se sabia dessa bronca. Então, não havia necessidade do Lula falar isso de forma pública para os seus ministros, até criando um constrangimento para o Barreirinhas e também para o Haddad. Então, assim, isso mostra que ele de fato está preocupado. E durante a reunião, a missão dos ministros é justamente mostrar para o seguinte: olha, o que está em andamento e o que a gente pode apresentar como entrega. E esse é o dilema do governo Lula, porque não tem nada que o governo Lula, de fato, possa apresentar para a população que dê um sentimento de esperança. Só para... Eu me lembrei agora de uma conversa que eu tive com um colega petista no final de semana, e aí ele falava justamente sobre a crise do Pix, não sei o que, etc, etc. E aí a conclusão que ele, que convive ali com os integrantes do Palácio do Planalto, chegou, foi a seguinte: Wilson, o Lula só vai sair das cordas se ele apresentar alguma esperança, porque hoje o brasileiro está com medo. E sentimento se combate com sentimento. Ou você apresenta uma esperança para o eleitor de que o Lula pode fazer alguma coisa, ou esquece, fecha o governo e deixa para a próxima. Então, esse que é o dilema. O governo precisa apresentar alguma coisa, precisa apresentar alguma esperança para o eleitor. O problema é que ele não tem nada, absolutamente nada para apresentar. E aí que eu pergunto para o Van Dijk, ainda dá tempo do Lula plantar alguma coisa para colher em 2026, ainda pensando em conquistar votos para as eleições do ano que vem? E o Haddad é o agrônomo que ele precisa para isso? Excelente pergunta, José Inácio. A questão com o Lula é o seguinte: está numa situação complicada, uma sinuca de bico, porque ele investiu muito na estratégia de falar da democracia, da manutenção, de reconquistar a democracia brasileira. Esse é um assunto que impacta muito pouco o povo. O povo não entende o que é isso, porque o povo está preocupado com a inflação de comida. Tanto é que ele falou da inflação de alimento hoje, né? E isso tem pouco a ver. Hoje tem até um estudo que foi apresentado no Valor que mostra claramente que a El Niño teve muito pouco a ver com a pressão
nos preços dos alimentos. Isso tem muito mais a ver com questões domésticas, o descalabro fiscal que a gente vê e o custo do dólar, uma vez que a gente teve uma depreciação vertiginosa de 27% da nossa moeda. Tudo isso impactou muito o valor da comida e, em alguns casos, como a carne, chegou a subir mais de 11%. Quer dizer, tudo isso faz parte da questão, o famoso it's the economy, stupid. Né? O governo precisa mostrar ganhos na economia. E não adianta apresentar um ganho. O Brasil cresceu 3,5%. Só que o mundo cresceu 3,5% também. Os Estados Unidos cresceu 3,5%. Quer dizer, o Brasil não está fazendo um milagre em crescer porque ele está no vácuo do mundo. Esse crescimento do mundo chupou o Brasil junto e o Brasil foi na onda. Obviamente que grande parte do crescimento teve a ver com o impulso fiscal, de 6%. E essa questão foi destruída, né, no debate, na entrevista com a Thaís Herédia, na sexta-feira na CNN, né, que desmoralizou o Fernando Haddad. Quer dizer, depois dessa reunião eu teria pedido demissão. Ficou muito claro que o Fernando Haddad não tem menor conhecimento de economia. Ele não entende nem o que está acontecendo no governo, que ele é o ministro mais importante na esplanada dos ministérios. Ele não entendeu que a preocupação tem a ver com o endividamento, o crescente endividamento, e ficam querendo jogar para o lado político, querendo falar, olha, a gente tem a conquista da democracia, eu fui eleito porque eu sou o elo que mantém o Brasil ligado à democracia. Essa conversa não pega mais. As pessoas estão preocupadas em serem taxadas, as pessoas querem ter uma inflação sob controle para poder comer e manter o teto, e isso o governo não tem como apresentar, porque se apresentar vai ter que abrir mão de grande parte de sua bandeira de gasto social. Ivan Dick, só para a gente deixar... Só para arrematar o assunto, meu caro Inácio, desculpa ter te cortado, se você estava com a dúvida da bronca do Barreirinhas, vamos colocar aí no trabalho maravilhoso do nosso grande Magal. O que eu quero de vocês é o seguinte, daqui para frente é dedicação, mais do que vocês já tiveram. Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela Presidência da República através da Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na Presidência da República. Amigo, a equipe azeitada é assim, a gente pede aqui o audiovisual daquele, se vira nos 30, a gente já coloca no ar para que você tenha o melhor conteúdo. Enfim, só para arrematar o assunto, meu caro Zé Inácio Pilar.